O depoimento mais esperado da CPI da pandemia, o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não aconteceu. Então quer dizer que respira-se alívio no Palácio do Planalto? Não, é o contrário. E por quê? Bem, primeiro é preciso ver o que a CPI mais espera. Que Pazuello se mostre como um cumpridor de ordens. Ora, mas isso é tudo o que o presidente da República não quer. E até lá, vários depoimentos terão se somado nesse sentido. Basta ver quem já falou e quem vai falar. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta até álibi mostrou uma carta em que ele recomendou ao presidente da República abandonar a postura negacionista que vinha adotando. Entregou esta carta 20 dias antes de deixar o cargo e na presença de outros ministros. O ex-ministro Nelson Tais falou o que já se sabia, mas não com todas as letras que usou na CPI. Ele deixou o Ministério da Saúde apenas um mês depois de tomar posse porque foi pressionado a ampliar a recomendação da cloroquina. E por quem? Ora, o ministro de Estado só tem um chefe, o presidente da República. Mas voltemos ao Pazuello. Antes dele, ainda devem falar o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e o ex-chanceler Ernesto Araújo, que foi o executor da hostilidade de Bolsonaro com a China. Combustão pura. Ou seja, por mais que Pazuello seja pressionado a nadar contra a correnteza, vai ser difícil ele chegar na margem que o governo quer. Quando ele chegar à comissão no dia 19 de maio, o cerco estará montado e o custo para ele dizer de onde partiam as ordens que ele recebia será menor. O presidente se deu conta do que estava por vir. Pressionou seus aliados na CPI por uma retaguarda mais reforçada. E o que é que eles fizeram? Eles partiram para cima das mulheres lá representadas, questionando sua participação no debate. E daí entrou o ministro Onyx Lorenzoni para fazer a ponte entre o Palácio do Planalto e a CPI. Mas é um tiro que pode sair pela culatra. Onyx já atacou o isolamento social, dizendo que é impossível fazer lockdown dos insetos que transmitem o vírus. Só que todo mundo sabe que a doença se transmite pelo contato com as pessoas contaminadas. A primeira-ministra Angela Merkel se desculpa com o povo alemão e diz que não vai mais ter lockdown total na Páscoa, porque não funciona. Tudo isso leva o presidente a agir como se ele estivesse fazendo a coisa certa em meio a incompetentes. O bolsonarismo convocou e a sua turba atendeu. Bolsonaro conseguiu levar bastante gente às ruas no 1º de maio, é verdade. Sua intenção era intimidar a CPI com pessoas que o autorizam a agir. Tanto que ele se sentiu autorizado a ameaçar novamente com um decreto contra o isolamento social. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto. O açúcar é doce. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte. De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa? Mas deu ruim. Não apenas o Supremo já não leva a sério suas ameaças, como a morte do humorista Paulo Gustavo pela Covid-19 provocou uma grande comoção social e indignação com a incúria do governo na pandemia. E acabou neutralizando o efeito da demonstração do 1º de maio. À medida que aumenta o desgaste de Bolsonaro no Senado, sobe também o preço para se manter a base aliada do presidente na Câmara. Isso se dá em muitas frentes. Só para ficar em uma, acaba de ser instalada uma comissão de reforma política na Câmara dos Deputados que arrisca jogar por terra alguns dos poucos avanços no sistema político dos últimos anos. E houve algum avanço? Sim, o fim das coligações nas eleições proporcionais e a instituição de uma cláusula de barreira, medidas que ajudariam a conter as legendas de aluguel. E também a proibição do financiamento eleitoral pelas empresas, que tantos escândalos provocou. Tudo isso agora está em xeque. É o que rola por trás dos picadeiros da CPI.